Fala pessoal, aqui quem fala é o engenheiro agrônomo André Futman do canal Planta Sem Mistério e do blog Orquídea Sem Mistério. E agora aqui pessoal, vocês estão vendo esse monte de graveto aqui, de palito. Bom, na verdade isso aqui não é palito pessoal, e muito menos graveto. Isso aqui é uma orquídea, sim, é uma orquídea. Isso aqui são pseudobulbos de orquídeas que não estão mortas, mas sim em dormência. E vocês podem ver o substrato, se trata de uma orquídea terrestre. Pois bem, essa aqui é a orquídea túnia. E aqui provavelmente tem duas espécies de túnia, mas com certeza uma delas é a túnia marshalliana. Ok? Então o assunto de hoje vai ser sobre túnias. Vamos lá então? Bom pessoal, então estou de volta aqui e hoje vamos falar sobre túnia, sobre o comportamento, sobre a fenologia dessa planta e dar algumas dicasinhas de cultivo. Como é que essa planta se comporta ao longo do ano, quais são as fases de desenvolvimento dessa planta, o que ela gosta, como a gente planta, enfim. Vamos ao que interessa então agora. Pois bem pessoal, essa é a túnia marshalliana. Provavelmente eu tenho uma outra aqui, se veio certa, porque poderia vir enganada, mas tudo bem. Vocês estão vendo aqui apenas o pseudobulbo dela sem folhas, na fase de dormência. Mas eu vou botar algumas fotos aqui dessa planta na fase vegetativa e das suas flores aí, ok? Então acompanhe agora a planta na fase vegetativa e as suas flores também, certo? E vamos começar então a falar sobre essa planta. Para começar, como ela está na fase de dormência, ou melhor, saindo da fase de dormência, vamos começar para variar pelo inverno. Então, vamos lá? Bom, pessoal, então essa planta é o seguinte. Quando a gente está no período de inverno, geralmente de maio, final de maio, até agora, né, o finalzinho do inverno, início da primavera, setembro, outubro, essa planta está na fase de dormência, ou seja, ela cai completamente as folhas e fica esse pseudobulbo completamente pelado e parado. Nesse período, essa planta não emite floração, não desenvolve nem nada. Mas depois a gente vê o que a gente pode fazer com essa planta, ok? E também é o seguinte, a gente vai apenas regar ela o suficiente para não desidratar esse bulbo. Então a gente vai regar ela só para manter o substrato levemente umedecido. Ou seja, quando estiver bem seco, a gente molha ele. Mas não vamos molhar com a mesma frequência que a gente molha quando ela está em atividade. E se vocês forem ver aqui, eu vou procurar, mas eu tenho uma aqui que já está saindo da dormência. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Aqui. Vocês estão vendo aqui? Esse é o brotinho da túnia. Ela tem uma folhagem muito bonita, pessoal. Então aqui agora a gente já está saindo da fase de dormência da nossa túnia. E vamos entrar na fase de brotação dessa planta. É uma fase muito legal, porque essa planta fica muito bonita durante a fase de brotação. Então, pessoal, entrando a primavera, essa planta começa a emitir seu broto. Muitas vezes o pseudobulbo emite de 1 a 2 brotos, pode até emitir 3. E não é raro ela emitir brotos em cima, alguns cakes. Essa planta emite cake com muita facilidade, mas isso eu vou falar mais para o final. Então, na primavera, essa planta emite cakes e emite mudas, perdão, e essas mudas vão se desenvolvendo normalmente, colocando a sua folhagem, que é muito bonita, e as folhas vão desenvolvendo, ela cresce relativamente rápido, os seus pseudobulbos crescem durante a primavera rapidamente. Plantas bem desenvolvidas podem passar de 1 metro de pseudobulbo, e ele pode ficar bem mais grosso do que esse aqui, na grossura de um dedo, mais ou menos. E geralmente no final da primavera até mais ou menos o meado do verão, ela vem com a sua floração. E é nesse período também
que ela está no máximo do seu desenvolvimento, pessoal. Ou seja, é o período em que ela está no máximo desenvolvimento. Então é quando a planta está mais vistosa, mais bonita, com a folhagem bem encorpada mesmo. E aí, passado o verão, ela floresce, uma floração muito bonita, na ponta do pseudobulbo, é uma floração terminal com algumas flores, pode ter umas 4, 3, 4, 5 flores na sua ponta, um cacho com 3 a 5 flores em média, ou mais ou um pouco menos. E quando começa a entrar o outono, aquele broto que se transformou em um novo pseudobulbo que estava lindo, as folhas já começam a perder um pouco do brilho, já começa a aparecer umas manchas, já começa a querer ficar um pouco amarelado. E aí, conforme o outono vai avançando e entrando para mais perto do inverno, essas folhas ficam bem amareladas e começam a cair. E aí a planta entra numa nova dormência, pessoal, certo? E no final do inverno, início da primavera, o ciclo se repete novamente. Então esse é o ciclo de desenvolvimento da túnia. Agora vamos a algumas dicas básicas. Bom, pessoal, então como vocês estão vendo aqui, ela está saindo da dormência. E nessa fase de saída da dormência, ou mesmo na fase de dormência, em que ela está com o pseudobulbo dormente ou começando a brotar, é o momento ideal para a gente estar fazendo o plantio da nossa túnia. E como ela é uma planta terrestre, a gente pode estar usando substrato com base de terra adubada e mistura de materiais de substrato de orquídeas, como casca de pinos mais trituradinho, esterco também se pode usar por ser terrestre, e um outro material para ela poder ficar bem poroso, um substrato bem levinho. Embora ela seja terrestre, ela gosta de um material bem soltinho, tipo material de chão de mata, assim, parecido, mas um pouco mais de solo, ok? Então, esse é uma dica de substrato. Eu faço aqui geralmente mistura de terra adubada com um pouco de substrato de orquídea ou de top garden, que já deixa bem porosa a mistura, bem soltinha, bem drenado, bem aerado, e ela desenvolve, ela gosta. Então é uma planta assim bastante tranquila de cultivar em relação ao substrato, pessoal. Durante a fase de desenvolvimento, até mesmo na dormência, essa planta ela gosta de ambientes muito bem iluminados, certo? Úmidos e iluminados. E é uma planta que gosta de calor. Ela é bem eclética, na verdade ela se adapta até em locais um pouco mais frios, mas ela vai muito bem em locais quentes também, ou de clima intermediário, tolerando um pouco frio, mas frio muito intenso já não é muito legal, certo, pessoal? E é uma planta que gosta de luminosidade intensa em locais mais frios, por exemplo, mas que não seja excessivamente frio, ela dá para ser cultivada a sol pleno. Em locais muito quentes, é preferível que evite o sol direto na planta. Ela pode ser cultivada num sombrite de 30%, numa beirada num beiral, onde ela vai pegar luz do sol da manhã ou luz do sol do final da tarde, até umas 10 horas ou depois das 4, mas sempre com muita luminosidade. Essa é uma planta que precisa de luminosidade intensa para florescer bem, pessoal. Só lembrando ter o cuidado do sol excessivo para ela não ficar muito amarela e queimar, ok? Continuando, essa planta tem uma outra característica interessante. Vocês estão vendo aqui que só tem um bulbo? Pois é, essa plantinha, geralmente ela bota o seu broto, o bulbo cresce, ela se aproveita no início do bulbo traseiro, que está sem folhas, mas esse bulbo tem uma duração muito curtinha. Então, geralmente com 1 ou 2 anos dele já seco, ele desidrata e morre. Ele tomba e morre. Então, ele tem uma vida útil muito curtinha. Ele se perde muito rápido. Por isso, essa planta você não vê assim grandes torceronas dela. Geralmente elas são poucos bulbos mesmo, porque os bulbos têm uma durabilidade muito pequena, ok? Mas agora vamos continuar o assunto e vou falar de uma outra coisa interessante sobre túnia agora. Vamos lá?
Então, galera, como eu falei, né, que o bulbo tem uma vida útil curta, mas a planta ela pode viver muito bem apenas com 1 ou 2 bulbos e mais a brotação. O que a gente pode fazer? É natural que durante o desenvolvimento desses bulbos, desses brotos novos, conforme o bulbo velho vai envelhecendo e desidratando e a base começa a ficar murcha, ele emitir cakes na sua ponta ou no seu meio. E ela emite cake com muita facilidade, pessoal. Essa é uma planta que emite cake com muita facilidade. Cakes são filhotinhos, gente, que depois de uma certa idade eles podem ser destacados e plantados formando novas plantas. Então, esses bulbos mais antigos de plantas mais encorpadas, a gente pode cortá-los, inclusive a gente pode cortar eles em pedaços, e assim como a gente faz com a faios, a gente pode colocar eles em outros recipientes e botar para brotar. Ele vai emitir vários cakes se ele tiver forte. Quanto mais grosso ele tiver, mais forte ele vai estar e mais cakes ele vai emitir. E esses cakes vão ter condição de crescer com mais força. E assim podemos ter novas plantas. Geralmente a gente vai tirar esses bulbos no meio do verão, quando essa planta já vai estar começando a querer ele perder esse bulbo, quando a base dele já começa a ficar meio feia e os brotos já estão autossuficientes, não necessitando mais desses bulbos. E aí podemos colocar para brotar. E aí, como a gente pode colocar para brotar? Uma maneira muito legal, pessoal, vou passar para cá essas plantas, a gente faz igual a gente faz com a faios, num prato ou num recipiente, né? Aqui foi um vasinho que eram bulbos bem fraquinhos. Eu coloquei no substrato e coloquei e fiz a estufinha para manter a umidade, porque elas morrem muito fácil, né? Elas desidratam com muita facilidade. Então a estufinha foi muito bom. Aqui vocês podem ver, ó, já está perdendo as folhas. E os bulbos eram muito fininhos, eram bulbos já meio fracos, mas mesmo assim ainda eu consegui tirar cake. E esse cake formou um bulbo muito pequenininho. E como ele já está na fase de dormência e esse bulbo já está maduro, tem condição de daqui formar uma nova planta. Então é o que eu vou fazer aqui, pessoal. Tá vendo? Ó? Esse bulbinho já está maduro e tem condição de formar uma nova planta, mesmo ele estando pequeno. Aqui é um outro, ó. Ele aqui, ó, tá, não dá para ver direito, mas esse bulbinho aqui, ó, tem um bulbinho pequenininho aqui, também já está maduro, e eu vou plantar num vaso e ele já pode se formar uma nova planta. Lembrando que eles não cresceram direito porque os bulbos, os pedacinhos eram muito fraquinhos, já estavam muito fraquinhos. Então eles só conseguiram crescer isso aqui, pessoal. E já estava entrando o inverno também, ok? E lembrando, fazer estufinha, esse método funciona muito bem para isso. Agora, época de colheita das mudas. Só devemos tirar as mudas daqui quando elas estiverem completamente em dormência. Ou seja, os bulbos completamente formados e já sem folhas. Quando as folhas caírem, é a hora certa da gente tirar para replantar. Pois se a gente tirar elas com folhas se desenvolvendo, a chance dessas plantas se perderem é muito alta. Ok, pessoal? E era isso. Depois eu vou fazer um vídeo com mais detalhe de como fazer essas mudas. Com pseudobulbos mais fortes, provavelmente. Provavelmente até um desses aqui. Ok? E em relação à adubação. Adubação orgânica, fundamental. Planta de terrestre. Adubação orgânica é indispensável. Sempre deve ter. Com algum adubo orgânico a cada 2 ou 3 meses. E em relação à adubação mineral também, um adubo apropriado para a orquídea, de acordo com a recomendação. E também, pessoal, em relação à rega, a gente deve sempre manter o substrato úmido. Quando ele já estiver quase seco, é a hora de molhar. Então, aquela mesma regra que a gente usa para outras orquídeas. Secou, molhou, mas não deixa ficar seco demais, ok, pessoal? Para não atrasar o desenvolvimento da planta. E era isso que eu tinha para falar com vocês sobre túnia. Espero que gostem, pessoal. Agora eu vou plantar aqueles bulbinhos ali e volto para me despedir de vocês. Já volto.
Pronto, pessoal. Está aqui, ó, os cakezinhos. Vocês veem, ó, muito pequenininho, até ruim de focar, ó. Já estão aqui plantados no Top Garden. Aqui, ó, esse aqui ainda tem folhas, mas já está entrando em dormência, mas são bulbinhos muito pequenininhos e até por causa disso, eu vou, para não perder, eu vou fazer o esquema da estufinha, né, da câmara úmida também. E é isso. Se os bulbos tivessem melhor, esses cakes não estariam pequenininho desse jeito. Os bulbos já teriam um desenvolvimento bem melhor, gente. Mas é o que eu tenho aqui, então vou tentar salvar esses bulbinhos que já estão formados, maduros, e tem condição de formar uma nova planta. Mas para isso eu vou fazer a estufinha, que eu creio que deve funcionar bem. Ok, pessoal? E é isso. Espero que gostem e não esqueçam do joinha no vídeo, galera. Aqui terminando os trabalhos noturnos e forte abraço a todos e até a próxima em plantas e orquídeas sem mistério, gente. Fui!